Boa tarde, pessoal! Estamos aqui no escritório do Sem Processo do Lima Ferguson para o evento do Esquenta B2L. A gente está fazendo uma prévia aqui antes do nosso painel principal. Eu estou aqui hoje com o Bruno Ferguson. Quer se apresentar, Bruno? Olá, pessoal. Todo mundo já conhece o Bruno, né? A gente também está com a Camila e com o Renan aqui presentes. É uma honra estar com vocês aqui. E eu, gente, não me apresentei, eu sou Ana Couto, eu também sou uma figurinha aqui que eu acho que vocês já conhecem. Sou co-CEO aqui do Sem Processo e também vou falar um pouquinho sobre o uso da IA pela perspectiva de uma Legal Tech. Bom, gente, é um prazer, obrigada por vocês terem topado. Eu queria que vocês se apresentassem só rapidamente, né, para o pessoal. Acho que é a primeira vez que vocês estão gravando aqui com a gente, né, no escritório, é um prazer. Antes da gente entrar aí no tema principal, Renan, você quer se apresentar? Sim. Só um prazer, meu nome é Renan, sou gerente jurídico da Alquer, trabalho como head de controladoria jurídica e estou aqui para contribuir um pouco aí com nossos conhecimentos, nossas vivências com vocês. Legal. Olá, eu sou a Camila, trabalho na Globo, sou a head do time de Legal Ops e muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece. O nosso tema, né, do painel é sobre inteligência artificial e a gente está num momento muito bom do mercado. Acho que o Bruno também pode contribuir com isso. Acho que a gente nunca teve tanto investimento, né, do ponto de vista aí das legal techs. Acho que vai fazer 7 anos que eu tô no mercado. O Bruno tá muito mais tempo que eu aqui. Chama de velho. Nesse segmento. E desculpa, a gente pode cortar depois? Pode chamar de velho, tá boa. Eu comecei com 5 anos de idade. Mas, cara, eu concordo, Ana. Eu acho que, assim, isso é até a primeira provocação que queria a percepção de vocês. Cara, a gente fala de Lotec, a B2L tem 10 anos, Sem Processo tem 10 anos e... pelo menos isso a gente vive mais até antes, e você tinha outras Lotecs, etc. E a nossa percepção, e a gente esteve em São Paulo há 2 semanas em alguns eventos, e a nossa visão é que tá tendo uma nova curva, e eu acho que não é só de Lotec, é geral, né? Eu tava olhando agora a OpenAI faturando $10 bilhões, então inteligência artificial generativa virou uma realidade muito rápido, e tá crescendo, e tá se expandindo. E a gente tá vendo Lotec, a gente tá vendo o dia inteiro modelos de negócio, a gente fica discutindo aqui como é que... A gente acha que a gente aprimorou nosso produto, e vem no dia seguinte, lança uma nova versão, a gente não consegue nem conseguir acompanhar na velocidade. Como é que vocês estão vendo isso global, care e internamente, até a pressão em nível diretoria, CFO, CEO, e como é que tá esse movimento aí? E tem um ponto que eu queria que vocês explorassem, é muita coisa, né, pra vocês falarem, então a gente pode ir aos poucos. Mas vocês são de 2 setores diferentes, né? A Globo, indústria de entretenimento, mídia, o Renan, indústria da saúde. E dependendo da indústria que você tá, a pressão pela inovação também muda, né? O uso da IA, enfim. Como é que tá sendo também essa cobrança de vocês? E se na prática vocês já estão implementando, como é que tá sendo? Eu queria que vocês também falassem um pouco sobre isso. Bom, posso começar? Pode. Vamos lá, não, que é a jornada de eficiência jurídica, a gente vem trabalhando isso desde 2017, quando a gente passou por uma reestruturação de todos os nossos fluxos e processos, né? Então, a partir desse mapeamento que a gente fez, a gente conseguiu mapear os principais pontos ali que a gente tinha de gargalos, de demandas não atendidas ali que a gente tinha, e a partir desse momento a gente criou uma cultura ali de melhoria contínua. Então, todo ano a gente está reavaliando esses fluxos, esses processos e utilizando tecnologias para ganhar mais eficiências e trazer mais resultado para o departamento, né? Com a inteligência artificial, como o Bruno trouxe aí, ela teve um crescimento bem exponencial nos últimos anos, né? A gente ouvia falar no passado aí de inteligência artificial, de soluções de inteligência artificial, mas recentemente esse assunto veio à tona aí de uma escala gigantesca, né? E aí, com base nisso, a empresa ela passou a fazer investimentos direto nos colaboradores, em toda a liderança dela, para que se desenvolvesse e criassem conhecimento ali com a inteligência artificial, para poder trazer esse conhecimento para dentro da empresa e difundir entre os colaboradores, né? Então, hoje, dentro da Alquer, o movimento a gente já tem algumas inteligências artificiais funcionando. Testamos diversos tipos de ferramenta em diversas áreas, dentro do jurídico, área de marketing, financeiro, TI, a segurança de informação, já fazem testes com diversos tipos de soluções que utilizam a inteligência artificial. Mas a gente não tem uma pressão, né? Como você mesmo falou, no setor de saúde ali, a gente é um setor bem regulado pela ANS e a ANPD agora mais recentemente também. Então, essas implantações dessas soluções, ela requer cautela, né? Essa cautela, muito embora necessária, de certa forma, ela
faz com que a transformação tecnológica da empresa ali ela seja gradual, mas de forma consistente e estruturada ali, trazendo benefício no longo prazo, né? Legal. E só uma curiosidade, as soluções de IA que vocês testam, tipo, é independente pelas áreas? Existe algo unificado, por exemplo, que a gente vê que muitas empresas fazem? A gente libera a licença do Copilot para todo mundo, né? Para todas as áreas, ou não? O setor jurídico é de uma forma, o TI é de outro, enfim. Existem ferramentas que estão disponíveis para algumas áreas e outras ferramentas para as outras, de acordo com a necessidade ali do dia a dia delas, né? O que a empresa tenta construir são ambientes controlados ali para poder ter testes e utilização da ferramenta pelos colaboradores para que eles consigam entender qual que é a solução que cada ferramenta traz, que eles consigam entender quais as limitações dessa ferramenta e a partir desses testes, aí sim a gente estruturar um planejamento estratégico para fazer a implantação dessas soluções, né? Então, mas a gente também tem soluções que partem das próprias áreas, né? Então, cada liderança tem autonomia para montar um projeto, para trazer alguma solução, e isso é validado pela diretoria direta ali. Entendi. Ótimo. Depois eu vou querer que você fale um pouquinho da questão dos hubs, que você tinha comentado, mas vamos passar para a Camila falar um pouco da Globo. Acho que na Globo, né, a gente como grupo até, a gente é um grupo que vem constantemente se inovando, né? Então, eu entrei na Editora Globo, na época em que era só revistas, e assim, a gente teve que inovar e se adaptar ali com o boom da internet, a mudança dos hábitos de leitura, né? A queda das assinaturas, e assim foi com todos os negócios mesmo do grupo, né? Então, o Sistema Globo de Rádio e com a TV também, né? E então a gente tem, acho que muito no sangue, essa busca por inovação, né? Essa busca por estar sempre inovando. Inclusive, hoje a Globo se posiciona como uma MediaTek, né? Então, realmente a gente tem isso no sangue. Então, nesse sentido, a gente tem ali dentro da empresa um incentivo mesmo à testagem. De fato, a gente tem todas as áreas buscando desenvolver ferramentas de IA ou buscando fornecedores de IA. A gente tem, né, você até comentou, uma diretriz no sentido de usar o Copilot. Então, 100% da empresa hoje tem licença do Copilot. Sente que a turma tá usando, assim? Depende. Progressivo. A gente acompanha, a gente tem um comitê, a gente tem uma espécie de governança de IA ali, que a gente tem um comitê que acompanha esses usos. A Andrea tá lá também. Isso, então, a gente tem membros do jurídico do comitê, a Andrea é uma delas. E aí eles acompanham essas formas de utilização. Então, a gente tem algumas pessoas que têm a licença gratuita, tem quem tem a licença ali mais premium, paga, e eles acompanham essas formas de utilização. Então, de tempos em tempos, a gente faz reporte no sentido de, estamos utilizando para resumir contratos, por exemplo. E isso de todas as áreas da empresa. Dentro, né, especificamente do jurídico, a gente começou nossa jornada o ano passado com a realização de um pitch day, que você foi nosso facilitador, né, Bruno? A Ana aqui participou também. Então... E que é incrível, né, cara? Desculpa. Mas, cara, foi em que mês isso? Foi, acho que segundo semestre, né? Não lembro exatamente. Cara, já mudou muito de lá pra cá. É bizarro, porque ali já era uma coisa avançada, eu lembro conversando... E muito rápido as coisas avançaram e aceleraram mais. A curva hoje, 3 em 3 meses, as coisas estão acelerando num nível muito surreal, muito surreal. Verdade. E ali vocês olharam pra todo mundo, né? Vocês testaram todo mundo no mercado. Exato. A nossa ideia foi assim, né? Então, assim, a primeira diretriz que a gente teve dentro do jurídico foi: o time de Legal Ops vai ser o responsável pela curadoria dos projetos de IA. Legal. Então, essa foi uma primeira premissa ali que a gente teve. E aí, a gente começou com um pitch day, porque a gente sabia que esse ano vinha fundo, vinha com força, né? Esse projeto de IA, e realmente veio. Então, esse ano a gente retomou ali o pitch day, né? Na época, a gente olhou para todos os segmentos ali. Então, se a ferramenta atende a contencioso, consultivo, contratos, enfim. A ideia foi dar uma olhada geral mesmo no mercado.
E aí, esse ano a gente tem retomado isso. Então, a gente tem marcado com esses participantes do Pitch Day ou com outros fornecedores que a já gente vem surgiu um monte de gente conhecendo. nova. Exatamente. Um monte de gente já saiu do mercado, um monte de gente já pivotou. Exatamente. Então, a gente vem se aprofundando, então, eventualmente, nos que a gente chegou a conhecer lá atrás, né, no ano passado. E conhecendo novos pra gente entender, de fato, o que faz sentido pra gente ou não, né? E aí, a gente esquematizou ali um projeto que a gente estruturou em 4 pilares, que é, de fato, esse olhar externo. Então, olhar para fornecedores externos, seja que participou do Pitch Day, sejam os novos, né, que surgiram. Olhar para as iniciativas internas da Globo. Então, assim, o que a gente está fazendo dentro de casa que a gente pode trazer para o jurídico, né? Que faz sentido adaptar ali a nossa realidade. Bench, né, que a gente acha muito rico, essa troca com outros departamentos, com as Lawtechs, com escritórios, né, entender, seja de fornecedores que a gente está conhecendo, então, olha, como que você usa sem processos, né, seja de conhecer novos fornecedores, né, a gente acha que isso é muito rico, e a gente criou um grupo que a gente chama de embaixadores de IA, que são uma pessoa representando ali a sua diretoria, né? Então, nosso diretor-geral ele tem 6 diretos. Cada direto tem uma pessoa dentro desse grupo que a gente faz trocas, enfim, que a gente compartilha conteúdo e eles trazem pra gente muito ali as questões de dentro das áreas deles e a gente vai contextualizando e posicionando eles sobre o andamento do projeto. Legal. Cara, e uma pergunta que eu ia fazer, eu vou participar de um painel e aí tô perguntando pra aprender mesmo. Em Londres, daqui a uma semana, 2, e a discussão cara, soft skills pra esse mundo de AI. E aí queria muito fazer essa provocação, por quê? Até no que a gente está discutindo, eu acho que o desafio do mercado jurídico, a AI está entrando em tudo e, beleza, em mercados de maneira diferente. Eu acho que a Globo é muito legal porque, cara, tá muito na produção audiovisual. Lançou o View 3 agora do Google, absurdo, né? Não sei se já viram a galera entrevistando, como é que é o nome da Marisa Maiota, um negócio assim, é muito surreal o que tá acontecendo. No jurídico, acho que o grande desafio é a acurácia e o resultado, que é o que a gente discute muito hoje. Então, assim, cara, eu não posso perder um processo. Eu não posso ter uma publicação errada. E por mais que evolua, a gente sempre vai ter uma camada humana, que é ótimo. A gente acredita nessa tese que o advogado aí vai ser sempre dispensável, o advogado vai ser sempre indispensável. O desafio é que você vai automatizando o que já deveria, porque tem muito trabalho que nem é de advogado, nem advogado e é feito. E o desafio é, como é que faz essas soft skills? Então, nos modelos nossos, a gente fica assim, cara, como é que a gente bota pra revisar? E como é que você revisa um agente que tá ali produzindo de maneira infinita? Como é que vocês estão vendo essa questão de times, tanto na Alquero, na Globo? Na capacitação. Capacitação dessa turma, essa galera tá pronta e tem esse lance da governança de AI, de informação. Como é que vocês estão vendo essa questão do time? Acho que na Legal Ops, vocês pegam, inclusive, tive a oportunidade de participar de treinamentos, o jurídico inteiro é um jurídico muito grande e vocês estão muito ali na frente. Na Alquer já é um jurídico menor, mas está muito ali no teu chapéu. Então, como é que vocês estão vendo essa questão do time e se vocês estão vendo a geração Z mais pronta ou a geração mais... Como é que tá esse lance geracional e como é que nos preparamos para gerir agentes de AI? Essa pergunta assim? aí é muito difícil. Fácil, porque, na né? verdade, são skills que a gente também tá aprendendo, Exato. né? Porque a realidade está mudando o tempo E todo. desenvolvendo também, né? Eu acho que tem uma diferença geracional clara, né? Então, eu vejo as pessoas mais jovens da minha equipe ou de outras equipes, eu vejo, por exemplo, a questão da utilização do ChatGPT tá no sangue, assim. Eles usam pra tudo. Nem Enfim, abre pra mais conversar. o Google. Exato. Não, pra eu tenho uma conversar. amiga, só pra fazer um comentário. A minha amiga tá usando o ChatGPT pra fazer tiragem de tarô. Ela ficou assim, amiga, você já usou o ChatGPT pra tiragem de tarô? Olha. Eu falei, gente, que doideira. Tipo assim, ela tá usando pra literalmente Místico tecnológico, né? Não, e o maior uso é psicológico, né? As pessoas mesmo, trocando... Eu ia falar isso. Exatamente. E até uma dependência, porque as pessoas agora não conseguem... Cara, como é que eu falo com a minha mãe? Como é que eu falo com a minha... Assim, tudo que você vai tomar de decisão, você usa. Não, a gente já ouviu pessoas na equipe falando assim, eu coloco no ChatGPT se eu vou te mandar uma mensagem. Tipo assim, falando tá pro na chefe, dúvida, pro né? líder, sabe? Tipo assim,
Cara, e posso falar uma coisa é um louca? conselheiro, tive terapeuta, tudo, advogado. É isso, Eu tive numa médico. defesa de mestrado na FGV semana passada em São Paulo. E eu tava falando isso com os professores, uma galera muito top. E já mando um abraço, Marina Fiferbal, Alexandre Pacheco, Guilherme, que é a galera muito top que estuda tecnologia há muito tempo. E eu falei que eu tô tendo uma sensação estranha hoje, que eu tenho conversado com algumas pessoas e eu tenho a percepção de que aquela pessoa já veio no discurso do ChatGPT. Então, assim, eu vou usando, eu vou vendo, eu tenho certeza que aquela pessoa conversou aquilo e os argumentos, parece que você já tá vendo a influência do ChatGPT na tomada de decisão das pessoas e nas falas. Você vê que aquilo ali não é uma fala humana, que aquilo ali é uma fala estruturada, meio que ele tá fazendo o papel. Absorvendo. Eu já consigo ver isso com a galera mais jovem. E aí eu tava discutindo. Esse cara que tava fazendo super incrível a defesa dele de mestrado é uma pessoa um pouco mais velha. E aí eu tava discutindo isso com o pessoal da FGV, que eu fiz uma monografia uma semana antes, da Mackenzie. E na defesa da Mackenzie, eu já tava falando, cara, acho que a geração Z, eu tenho certeza que esse cara, quando ele vai, ele sobe a dissertação dele ou a monografia e fala, cara, me diga o que esses professores podem responder, lê a bibliografia dele e já se prepare. Então a gente tá num mundo que as pessoas já estão chegando prontas para as suas respostas, assim. Isso é muito doido, cara. Então, eu acho que é bem nesse sentido, assim, tem essa geração mais jovem que tem isso no sangue, né, na veia, então, assim, eles estão muito prontos pra testar e eles têm essa sede, a gente vê que até, né, por exemplo, no nosso grupo de embaixadores, tem ali algumas pessoas que até nos cobram de uma maneira positiva, sabe? Que querem, de fato, uma ferramenta. E óbvio que eu acho também que vai ter uma questão cultural com as pessoas um pouco mais velhas, de outras gerações. Eu mesmo confesso que eu não era uma utilizadora ativa de inteligência artificial, mas agora eu tenho me obrigado cada vez mais a utilizar. E não porque eu tenho medo, porque eu acho que a gente não deve ter medo, acho que não vai ter uma substituição, nem nada. Acho que a gente sempre vai precisar ali do trabalho humano. Mas eu acho que é uma questão cultural mesmo, de gerações diferentes, né? E eu acho que o que você falou sobre capacitação, dentro dessa nossa governança da Globo, a gente tem dentro da nossa intranet uma página de IA. Então, a gente tem vários conteúdos com dicas de como você utilizar o Copilot, como você treina o melhor prompt. Tem vários materiais que ajudam, né, nesse sentido. A gente tem também, pela empresa, grupos de testagem de outras ferramentas. Então, atualmente, a gente tem testado algumas outras ferramentas dentro de um ambiente seguro da Globo. Especificamente dentro do jurídico, né, a gente tem uma frente, que até você comentou, que é de trazer palestrantes para falar para todo o jurídico, né? Então, o meu cliente interno é o jurídico e aí a gente tem uma frente que a gente traz convidados para falar. E a gente tem convidado pessoas, especialistas. A gente levou a Dora Kaufmann, Sim. que, né, fala muito de IA, super especialista no tema, e foi muito legal a palestra dela, assim, as pessoas ficaram super interessadas. Agora a gente vai ter uma outra. Interessados é um eufemismo, né? É um mix de... de euforia. Euforia, talvez. preocupação, caos, distopia. Exato. O sentimento é um pouco mais caótico. Exatamente. Mas eu acho que é um pouco nesse sentido. Mas eu acho que, assim, talvez a principal skill, acho que seja a vontade de aprender, né? E não ter medo. Eu acho que, assim, não dá pra gente ter medo. A gente precisa andar junto com a tecnologia, né? Inovar, de fato, acompanhar a evolução. Então, acho que não dá pra ter medo, né? Na minha visão, acho que o mercado de trabalho ainda falta capacitação, né? Tem gente que estuda o assunto, quando a gente acha que está sabendo bem, vem uma versão nova e a gente tem que reciclar de novo. Então, acho que a principal skill é essa cultura ali de aprendizado contínuo. A gente tem que estar sempre se reciclando, estudando as ferramentas que estão sendo lançadas no mercado, entendendo as funcionalidades delas, quais são as limitações dela, né? Qual a solução que ela propõe. E com base nesse conhecimento, né, sendo esse do principal skill, acho que é o conhecimento, o estudo das ferramentas, você criar ali ambientes seguros para dar oportunidade dos colaboradores testarem as ferramentas, utilizarem, porque as soluções partem da ponta, né? Quem está ali no dia a dia, na operação, é que percebe as principais dificuldades ali da demanda. Então, eles que trazem essas melhores soluções, aliado ao conhecimento da ferramenta, como que eles conseguem otimizar aquele trabalho que ele faz, que traz um benefício
para toda a companhia, de maneira geral, né? Então, um dos projetos que a Alquer tem é o Pink, que é um hub de inovação que a gente tem. É um projeto de melhoria contínua, onde os colaboradores se inscrevem, a adesão é facultativa, tá? E aí, dentro desse programa, os colaboradores passam por capacitação por diversos assuntos, né? Metodologias ágeis, gestão de tarefas, gestão de tempo, processo de melhoria contínua, tomada de decisões, análise SWOT e aí por aí vai. São diversos treinamentos que eles passam para chegar no final e eles entregarem um projeto que visa trazer alguma solução de alguma demanda ali, algum processo que eles acham que conseguem ser otimizado, né? Então, acho que respondendo a tua pergunta, Bruno, as principais skills que eu vejo que o mercado precisa, primeiro, ter essa cultura de desenvolvimento. Segundo, as empresas investirem em ambientes, dar possibilidade dos colaboradores testarem as ferramentas e usarem. E, em terceiro momento ali, é aplicar as soluções sugeridas pelos colaboradores, né? Porque não adianta, o colaborador traz soluções, traz ideias de inovação, de ferramentas que pode otimizar a rotina dele se a empresa não implanta. E o legal da Alquer é isso, a gente tem diversas soluções que partem principalmente dos colaboradores, não é top-down, né? A gente, colaborador... Bottom-up mesmo, a galera traz. Bottom-up, exatamente. Né? Então, acho que o mercado da gente, de maneira geral, todo o mercado ainda é muito carente de literacia com inteligência artificial. Eu acho que o principal ponto ali que a gente procura de colaboradores são pessoas engajadas para aprender, querer testar, conhecer coisas novas, ter flexibilidade, ter criatividade, ter tolerância ao erro, né? Você celebrar o resultado ali obtido, ainda que não seja aquilo que você esperava, né? Porque desse resultado que você teve, tem um aprendizado para você otimizar, melhorar seus projetos, seus protótipos, a solução ali. E aí, como você falou, com o time de agente, como é que você faz para dar manutenção no time de agentes, ele funcionando? A gente teve, eu não cheguei a comentar com você, mas semana passada a gente teve um evento, um projeto legal que surgiu da área do marketing, foi que se chama o Café Cunhá. Eles dividiram o time de marketing em 3 equipes, né, dentre elas comunicação, web e, salvo engano, foi design, não me recordo agora muito bem. E a missão de cada um desse grupo era criar um agente de inteligência artificial que auxiliasse na rotina do departamento, né? Então, é um ambiente que estimula a troca, né, de conhecimentos por áreas de diferentes conhecimentos ali, e traz um benefício prático, que é um agente ali facilitador do dia a dia, né? Esses criaram para o jurídico? Esse foi para o marketing. Para o marketing, só para a turma do marketing. Legal. O jurídico a gente tem algumas questões ali de segurança, claro. Então não tem como... A dificuldade que a gente tem hoje, por exemplo, é de criar um agente utilizando bases de dados que a gente tem. É verdade. Né? Então fica mais difícil a gente treinar um modelo ali que auxilia. A gente tem um piloto, inclusive, de um agente de inteligência artificial para funcionar como copilot para os advogados, né, que é a criação nossa interna ali, mas com fonte de dados limitada. Consequentemente, o poder de resposta dele ali, principalmente com as informações que a gente tem dentro da nossa realidade jurídica, é limitada, né? Eu lembro que você comentou, Renan, que tem que você já meio que começou a falar sobre o hub de inovação interno que vocês têm, né? Que é como se fosse um hackathon interno, que os colaboradores têm a possibilidade, né, de se inscrever e pensar em soluções para desafios do dia a dia. E aí você tinha comentado que tinha uma colaboradora do jurídico, tinha feito uma análise do termo de adesão, por exemplo, exato, né? Exato. Essa é uma iniciativa que eu vejo, né, poucas empresas adotando efetivamente. E até me trouxe ideias, tá, para implantar no seu processo. Legal. Porque a gente tem um time de tecnologia, né? A gente tem um time operacional que é formado muito por advogados. E esse time se conecta o tempo inteiro. Mas se a gente criasse um incentivo interno, né? Que tem muitas questões que a gente quer resolver, o Bruno sabe bem disso. Mas que a gente precisa de tempo, né? E muitas vezes a gente não consegue ir atender a expectativa que a gente tem, né? Então, dar essa possibilidade para os colaboradores com uma contrapartida, eu acho que é muito efetivo. Você consegue falar um pouquinho mais sobre essa estrutura? Sim. Que eu acho que é uma estrutura ali que pode ser replicada para várias outras organizações e faz super sentido. Claro, claro. Bom, esse é um dos projetos, né? A cultura de inovação, ela está literalmente dentro do DNA da nossa diretoria também, que parte de orçamento próprio para capacitação de colaboradores, né? A gente teve um exemplo aí recente que eles investiram, toda a liderança da empresa participou de imersões de inteligência artificial,
e para trazer esse conhecimento internamente para os demais colaboradores. Esse projeto do Pink, especificamente, que a Agatha, uma colaboradora do nosso jurídico da área de contratos, ela criou, ela participou do projeto, teve todos os treinamentos das skills que eu passei, né? De gestão de tarefas, gestão Então, de ela tempo. passa por no caso, colaborou, passa por uma espécie de mentoria, de treinamento ali, capacitação, para depois chegar na solução. Exato. Legal. Esse Pink, né, é um projeto de inovação e de melhoria contínua. Então, o que acontece? Todos os colaboradores que se inscreveram, né, tem uma limitação de pessoas, obviamente, mas são criados, acho que umas 3 ou 4 turmas de colaboradores no início. Todos eles passam por esses treinamentos, têm uma certificação no final com as competências adquiridas. Né? Tem pessoas de fora que são trazidas para dar treinamentos e palestras para os colaboradores. E aí, um dos encontros, o projeto dura o ano inteiro. Né? Teve a edição 2024, agora a gente está entrando na edição 2025. Um dos encontros, eles pensam nos problemas que eles enfrentam, né? E são colaboradores de diversas áreas, todas as áreas, desde operações, finanças, jurídico, enfim, você tem uma multidisciplinaridade ali nas trocas e eles buscam trazer projetos ali que vai trazer alguma solução para a empresa. No caso da Agatha, né, a proposta dela foi reformular a proposta de adesão no momento da contratação do plano de saúde, utilizando técnicas de Visual Law e Legal Design para facilitar a compreensão do contratante ali na hora de receber a proposta, que antigamente eram 30 folhas, um monte de letra miúda, né, e aí ela trouxe alguns elementos gráficos ali que destacam qualquer responsabilidade, né, mantendo aquelas cláusulas obrigatórias das operadoras, mas trazendo informações visuais e resumos sobre o que cada cláusula, cada parte daquela proposta traz. Né, todos os projetos eles são submetidos para votações em alguns níveis. Né, esses projetos eles vão funilando até chegar na diretoria e ter o projeto vencedor. Mas no final das contas quem ganha tudo é a companhia, né? Porque a gente tem diversos projetos, diversas sugestões de melhorias, que isso acaba entrando no nosso roadmap ali de melhorias. Então, de acordo com o maior impacto que a empresa percebe ali, o que a gente vai implantar no curto e médio prazo, que vai trazer um maior impacto aqui na nossa eficiência, no nosso atendimento ali com o cliente, como é que consegue melhorar esse atendimento do cliente. Então, basicamente, o projeto é esse, né? E a partir desses investimentos que a diretoria teve nesse ano, para toda a liderança ter uma capacitação, né, com inteligência artificial, a expectativa é que para o ano de 2025 a gente surjam mais projetos aí com soluções atreladas à inteligência artificial. Ótimo. Então, no caso, né, a empresa, você integra todas as áreas, você passa por um processo de capacitação, a pessoa tem a certificação, né, o que é muito bom, e ela tem a possibilidade de ter visibilidade, né, porque, no caso, ela conseguiu levar um projeto para a diretoria ver, né, então, para o crescimento dela profissional, também faz muito sentido. É algo muito, muito bom, né, e replicável para as outras organizações também, que faz super sentido. No caso da Globo, o que eu fico pensando é que a AI vai impactar muito. É o que você falou, já virou uma MediaTek, cara. O que era a Globo há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, editora, papel, um canal de televisão, hoje é um mundo, né? E agora eu acho que a curva é muito mais, porque assim, quando a gente começa a ver Avatar virando personagem, os problemas jurídicos... produção de vídeo também, né? Produção de vídeo meio que infinita, né? Infinita, né? E eu acho que assim, a curva do jurídico, até para acompanhar isso, se você não usar AI, você não consegue dar conta de responder as demandas que a AI está gerando em termos, eu imagino, de velocidade, de produção. Imagino antigamente você demorava pra fazer um contrato com uma artista, você ficava lá horas. Hoje, cara, sei lá, vai lançar um programa feito pela View3, eu tenho que comprar porque eu quero ter isso aqui no Globoplay. Então, a velocidade também do jurídico tá muito acelerada, porque a velocidade do produto tá muito acelerada, né? E isso vai tender a acelerar cada vez mais, né? Isso é um desafio hoje... Com certeza. Não, eu acho que o que é mais desafiador é que, assim, a regulamentação não acompanhou, então não tem resposta certa. Então, você tem um desafio adicional ainda, porque as outras áreas vão te consultar, por exemplo, sei lá, quero fazer um teaser aqui, algum anúncio com o uso de posso, não posso, e aí, qual que é a minha restrição? É muito desafiador mesmo. É muito desafiador, é isso. Acho que assim,
a Globo, ela vê, de fato, a IA como uma facilitadora. Então, a gente tem, de fato, utilizado e testado em todas as áreas para conteúdo. Mas uma premissa que a gente seguiu desde o início, ali, dentro da nossa governança, é a transparência. Então, assim, hoje a gente usa IA, óbvio, né? Assim, pedindo as autorizações, enfim. Mas a gente dá a transparência para o público. Do que é AI e do que não é. Exato. Então, quando Legal. há utilização, a gente deixa isso claro. Inclusive, a gente tem o que a gente chama de princípios editoriais, que é uma espécie de bíblia para o nosso jornalismo, assim. São regras a seguir, tanto para apuração de matérias, como para publicação, enfim. E acho que a gente tem esse documento publicado há mais de 10 anos. Ele não sofre alterações com frequência. O ano passado, Muito. a gente incluiu um item sobre deixando claro isso. Então, assim, pode usar para apuração, pode usar para fazer, enfim, a matéria, mas tem que dar transparência para o público, né? Então, eu acho que isso é um ponto muito importante em relação ao conteúdo em si, né? A gente tem prezado muito por essa transparência. E, com certeza, o que você falou, como que é o jurídico acompanhar isso? É desafiador, porque... Seu SLA, por exemplo, de análise de contrato tá cada vez mais curto, porque a velocidade do mundo tá cada vez mais curta. Exatamente. E, assim, todas as áreas estão muito engajadas. Tipo, o nosso diretor, os diretos, estão todos muito engajados nesse sentido. Acho que o ano passado, quando a gente fez o Pitch Day, trazer eles para participar foi uma boa estratégia também, no sentido deles acompanharem, né, o que estava acontecendo ali no mercado, o que tinha de ferramenta, mas para eles também entenderem que, nem sempre a implementação vai ser simples e rápida, né? Às vezes, óbvio, tem ferramentas que ali você acessa num ambiente web, acaba sendo mais rápido, mas tem ferramentas que demandam uma implementação com algum sistema interno, enfim. Então, não necessariamente é tão rápido quanto gostaríamos, né? Acho que tem também uma dificuldade técnica mesmo. Mas a gente também precisava desse engajamento deles e que a gente vê que tem muito, assim. Então, eles estão super engajados. Acho que isso é um ponto importante que faz toda a diferença na nossa jornada, né? E aí, o que a gente tem feito a gente tem ido num caminho de testes. Então, a gente tem olhado para dentro, né? Acho que o Renan até falou isso na fala dele, e eu acho que é o ponto principal, né? Olhar pra dentro, o que você precisa, o que vai fazer sentido, o que faz sentido ser uma simples automação e o que faz sentido, de fato, você ter um IA que, de fato, o time vai utilizar e vai te trazer resultados, né? E aí eu acho que o grupo dos embaixadores casa muito nesse sentido, porque eles fazem esse trabalho. Como o jurídico da Globo é um jurídico grande, né? São 150 pessoas, a gente não ia conseguir falar com cada um, entender ali a dor, né, de cada um, enfim, de cada tarefa. E eles fazem essa ponte. E aí a gente tem olhado para o mercado para entender o que faz sentido dentro dessa nossa realidade. E aí a gente tem feito ali frentes de testagem de algumas coisas. Então, qual que você acha que é a área mais impactada, que tem mais potencial, assim? Contratos? Contratos e consultivo. Assim, assim, acho que tem muito potencial em contencioso também, mas a gente vê que tem muita coisa a ser feita em contratos e consultivo. Até porque em contencioso a gente andou ali com algumas frentes em sentido de automação, né? Não necessariamente mas a gente já tem algumas coisas ali mais estruturadas. O consultivo é que vai ser mais impactado. Exato. Então, a gente, inclusive, a nossa... Você já tem chatbot, por exemplo? Então, não. Estamos com um teste. Na verdade, assim, estamos iniciando agora um teste de chatbot. Que ele é plugado no Teams. Então, esse tem ali uma demora um pouco mais técnica, né, no sentido de implementação. Ele é plugado no Teams e a gente vai usar pro consultivo. Porque tem muita coisa que pode ser automatizada, né? Exato. Vocês vão ganhar muito tempo. Exatamente. Então, assim, essa frente específica, a gente optou por testar ali com os 6 diretos do nosso diretor. Então, cada diretoria vai escolher ali uma área, um cliente para testar, né, sempre ali num ambiente muito controlado, pra gente, de fato, conseguir apurar os resultados, né, esse retorno.
E o que a gente tem falado muito com o time dos embaixadores, que eles que trazem pra gente, a gente vai testar nessa área, enfim. Gente, pensem também quando vocês forem definir, né, com os seus diretores, com os gerentes, enfim, que área vocês vão testar, o que a gente já tem algum dado estruturado para alimentar a IA, né? Para treinar a IA. Porque também assim, se falar, eu quero testar com essa área X aqui de tecnologia, sei lá. Mas eu não tenho nada, eu não tenho um acervo de consultas, eu não tenho nada. Você não tem a base ali para tirar. Exato, você nem consegue validar o retorno também. Exato, né? assim, tá bom, nesse nosso cenário de chatbot, a IA manda a dúvida pro advogado e ele responde, aí essa resposta passa a alimentá-la. Mas assim, vai demorar mais pra você sentir um retorno, né? Então a gente tem conversado muito com eles nesse sentido. O que a gente já tem de base? Então, assim, tem área que já tem ali um banco de consultas repetitivas, Ali é né? moleza. Aí você faz um RAG ali, vai embora e... Exatamente. Então a gente tá com essa frente aí em andamento de teste. Um outro teste que foi até... esse a gente tá usando um fornecedor externo, mas um outro teste que a gente tá iniciando também, que partiu de uma iniciativa interna, criaram um IA que conecta com o Data Lake de audiência dentro da Globo. Então, assim, acho que, se eu não me engano, é pelo WhatsApp, você faz perguntas. Qual foi a audiência de Vale Tudo no dia tal, mês tal? E ela traz pra você a resposta. A gente achou aquilo um máximo. Pô, legal. E a Como gente... subsídio, né? Exatamente. E a gente já tem um data lake do contencioso, que tem todas as informações do nosso contencioso. Então a gente falou, poxa, vamos plugar essa IA no nosso data lake e, né, começar a testá-la. Então a gente tá nesse momento de implementação também, de ver como vai ser esse plug aí. E aí a gente quer testar muito nesse sentido para ter respostas rápidas, mas que isso a gente já até tem, a gente até tem um BI, né, do contencioso, mas a gente quer principalmente testar ela para projeção. Então, quantos processos eu vou receber com base nos últimos 5 anos. Para um forecast, né? E esse lance, como era tudo estruturado, a gente fala de projeto de AI, há 10 anos que a gente faz, cara, a gente participou de machine learning, deep learning, então era tão ruim que você tinha que estruturar tanto dado que hoje já fica mais moleza em determinados projetos que tá pronto, é isso, né? Porque já se teve que fazer automação, então, para quem fez a automação, estruturou dado, já tá ali na base, para você tirar com AI hoje é mais fácil, né? E eu acho que esse é um ponto-chave, né? Achar os bons projetos, Exato. né? Sair da hype e achar coisas que vão trazer resultado. E acurácia, né? Entender o seu departamento, o que vai funcionar para você e ter dados estruturados. Porque senão também, assim, né? Como que você vai, de fato, treinar aquela IA? Eu acho que consultivo vai ter muitos ganhos aí, mas não tem como fugir. Acho que todo departamento consegue ganhar em eficiência com ferramentas, né? Então, consultivo ali no resumo de contratos, cláusulas, destaque de cláusulas de urgências, né? Red flags ali no contrato. No contencioso, né? Gestão se falou de forecast, eu vejo como um impacto muito grande ali em análise preditiva de processo. Eu tento muito fazer esse estudo para a gente conseguir melhorar a alocação dos nossos recursos, melhorar o provisionamento do departamento e, consequentemente, melhorar o resultado financeiro da empresa ali como um todo, né? Então, Copilot jurídico, acho que para dia a dia do advogado ali já é utilizado como base, né? Ele auxilia ali na pesquisa de jurisprudência, na elaboração de minutas de defesa, de comparação, exatamente. Então, isso aí já está no dia a dia, né? O Copilot, eu acho que já, como você falou, o pessoal está usando o ChatGPT para fazer consulta psicóloga. Consulta, tá fácil, fazer uma minuta, né? Já pergunta o que você vai fazer da vida, né? Só que um grande ponto é justamente que eu volto, né? A pessoa saber como utilizar. Não adianta eu soltar uma pergunta, né? Como é que vai ser minha casa astral, não sei de onde, né? Se eu não dou o contexto para ele da minha vida, se eu não explico para ele qual que é a função dele ali, né? Uma pergunta solta, ele vai pegar um banco de dados e vai te entregar o resultado. Ele não vai te entregar a resposta que você precisa, ele vai te entregar o resultado. A inteligência é feita para isso, né? Então, eu acho que tem muitas soluções ali que a gente consegue implantar dentro do departamento jurídico,
Mas é o que ele falou, o que traz mais impacto nesse momento? Né? O que vai trazer um retorno? Assim, uma automação aliada com a inteligência artificial, você ganha uma eficiência no processo de cadastro, processo de distribuição, por exemplo, mas se você colocar uma inteligência artificial para fazer a triagem desses processos, fazer a extração das informações que tem em cada uma das petições iniciais que a gente recebe ali, classificar cada um, isso é um ganho de eficiência que traz um apoio muito grande ali para a tomada de decisão, né? Então, quando você tem dados estruturados, com análise preditiva, você consegue alocar melhor seus recursos, consegue tornar o seu jurídico ali mais estratégico e menos executor, né? Menos operacional, vamos dizer assim. A gente vê isso sem processo, a gente olha muito, né? A gente está muito tempo vendo, discutindo e fazendo e botando projeto. E acho que o grande desafio, na minha concepção, quando você compara, por exemplo, imagina assim numa Globo, cara, vou ter uma ideia. Cara, pensa num personagem. Cara, se pensar errado, já me deu uma base. O problema do jurídico é que a gente não pode errar na maioria das vezes e tem efeitos em escala. Então é isso. Cara, cada captura, a gente aqui fica numa guerra diária. Um caso pode ser o caso como é que você vai saber qual é o caso da empresa? Então o desafio é como é que você coloca os agentes, mas você bota supervisionado para que você chegue numa acurácia perfeita, porque no jurídico muitas coisas exigem perfeição, que é o mesmo caso cirúrgico, né? Eu tava falando isso com uma pessoa de uma Lotec também, do carro autônomo. Eu viajei pro Vale do Silício em 2017, andei de carro autônomo lá em São Francisco. Falei, cara, em 3 anos é que vai estar rodando no Brasil. Até postei lá com um tio meu, falei, cara, quando um sobrinho meu fizer tal idade, cara, é óbvio que vai estar tudo carro autônomo. Estamos em 2025, tem quase 10 anos. Beleza, hoje lá em São Francisco, o carro da Google roda mais do que o Lyft da vida. Por outro lado, o problema do carro autônomo é que, assim, não pode dar um erro. Porque, assim, quem que colocar a tua vida num negócio que, assim, beleza, 0,0001. Você tá afim de tomar um risco de 0,0021, 0,001. Então, o problema de coisas que lidam muito com uma importância muito grande é como você mesclar. Então, eu acredito muito no modelo Tesla, assim, de que você vai segurar no volante, ele vai andar sozinho, mas você tira a mão do volante e ele apita, porque eu tenho que ter a segurança de que tem um ser humano, né? E eu acho que esse é o desafio geracional, porque tá tão automatizado que as pessoas vão ver as máquinas, e como é que eu tenho a segurança de que aquele ser humano tá supervisionando e não largou o volante, assim? Então, é uma das coisas que preocupa, que a gente analisa muito hoje, né? Eu acho que a gente tem um desafio muito grande aqui, aí eu já falo mais na cadeira de Legal Tech, né? E o Bruno também, escritório, de educar o mercado. Porque, assim, é uma revolução que a gente vê com a IA, mas a gente ainda não chegou nesse ponto perfeito que o Bruno comentou em relação à acurácia. Então, o jurídico é um setor por si só muito tradicional. E agora a gente está tendo essa curva e o mercado está respondendo, tanto que está aquecido, né? Está tendo muito investimento. Só que os departamentos jurídicos eu até vejo que são mais abertos, né? Tem maior apetite a risco, talvez, e maior tolerância a erro. Mas tem muito escritório de advocacia, principalmente escritório tradicional, que não entende. Então, assim, se tem um errozinho, né? Por exemplo, a IA alucina em um caso, já se fecha. Então, tem um desafio muito grande nosso de educar o mercado, até porque em algum momento a gente acredita que a gente vai chegar nesse ponto, mas eu não sei quanto tempo vai demorar, né? Mas não é por isso que a gente vai deixar de usar a ferramenta. Então, como que a gente encontra esse equilíbrio, né? É um desafio bem grande. Posso aproveitar essa provocação? Como é que vocês estão vendo os escritórios e as legal techs? Você falou um pouco dos cases, mas como é que vocês estão vendo os parceiros e vocês estão sentindo isso? Todas as curvas que eu vi de tecnologia, o jurídico é sempre o indutor, o escritório sempre vem atrás e vem sempre um pouco atrasado. Mas como é que vocês estão sentindo dos parceiros? Ou como é que vocês estão vendo esse movimento além dos muros do jurídico? Porque a gente sabe que o jurídico é fundamental, os parceiros, os escritórios, as legal techs. E não existiam, né, as Lotecs há pouco tempo atrás. É legal que há 10 anos atrás isso não era. Isso é uma realidade, mas vocês estão sentindo a galera vir junto ou ainda atrasada, assim? Bom, na Alquer a gente tem uma tradição de construir muitas coisas a 4 mãos, né? A gente gosta de estar junto na construção, então a gente está aí com 100 processos desde 2019, se eu não me engano, que a gente trabalha com vocês. E é uma operação muito fluida, porque a gente troca muito. Tem muita troca, realmente. A gente vai aperfeiçoando a operação pelas falhas que a gente identifica, né? Então, realmente, a nossa cultura hoje na Alquer, ela tem um apetite a erro e assume riscos controlados ali, falhas controladas, né? Com nossos parceiros de escritórios não é diferente. A gente tem essa provocação também. Tem alguns escritórios que estão mais avançados nesse processo de transformação digital, outros escritórios um pouco menos. Mas nós aqui, como contratantes, a gente provoca esse assunto, a gente provoca o escritório, cara. Sim, eu tenho um escritório que me entrega com eficiência e qualidade,
tem um outro que me entrega com qualidade, mas não com tanta eficiência. Então eu preciso puxar e nivelar esse nível, esses prestadores, para que eu tenha a entrega que eu preciso ter. Tá? Então a gente tem sim um escritório que já está fazendo utilização de inteligência artificial. Por exemplo, participei de uma reunião semana passada que teve a inteligência fazendo a transcrição da reunião que a gente fez, uma reunião, um call virtual. Ele fez a transcrição de toda a reunião e depois quem dos presentes que estavam no Teams ali recebeu a ata do que foi falado ali na reunião. Então isso é legal. Sinaliza, inclusive, essa aderência tecnológica. Exato. Foi o primeiro escritório que eu vi realmente utilizar na prática com o cliente. E é de escritório, né? É bem mais difícil a gente ver, né? Exato. E eu vejo assim, eu acho que tem que ter essa abertura para a inovação. Os líderes ali, gestores de escritório, de departamento jurídico, diretoria como um todo, precisa estar aberto para a inovação, precisa estar aberto a passar pelos riscos, assumir alguns riscos, lógico, né? Você está falando na área de saúde, a quantidade de dados médicos, de dados sensíveis que circula da empresa não é brincadeira. Então, não posso pegar simplesmente qualquer plataforma de análise preditiva, por exemplo, e jogar uma base de cliente lá dentro, que eu não sei para onde ela vai. Né? Então, é o tipo de coisa que a gente tenta trazer capacitação por meio de conscientização, né, das políticas de segurança que a gente tem, eventos que a gente tem de promoção de segurança da informação. A gente tem a Semana da Privacidade, que tem uma semana inteira onde a área de segurança da informação faz palestras, eventos, eventos e dá treinamentos também voltados à conscientização. E aí a gente tem um uso responsável ali das inteligências e um ambiente de teste para poder fomentar esse desenvolvimento, né? Eu acho que os escritórios ainda vêm um pouco atrás, num geral. Óbvio que tem ali, né, alguns que fogem da curva, que a gente vê que... Lima Ferguson. Exatamente. Bruno pode falar um pouco mais sobre isso depois. Que tem iniciativas próprias, enfim, eu acho que a gente... Que não posso falar do case da Globo aqui, porque é confidencial do projeto que a gente atua, mas a gente usou aí as coisas da Gage. Então, exatamente. Eu acho que, assim, a gente vê algumas exceções, mas eu acho que, de um modo geral, ainda é o que a Ana falou, assim, é um mercado muito tradicional. E, assim, nesse processo, né, nesse grande projeto nosso desse ano, a gente tem conhecido várias ferramentas, enfim. E eu acho que esse é até um ponto, né? Porque, assim, tem muitas ferramentas incríveis que a gente conhece, que a gente, nossa, isso é muito bom. Mas que não faz sentido pra mim, como departamento mais jurídico. Pro escritório. Mas faria todo sentido pro escritório. Então, assim, concordo com o que o Renan falou. Assim, de fato, a gente precisa que o escritório venha junto. A gente tem lá no nosso radar, nas nossas metas, que a gente quer, de fato, trazer os escritórios mais para perto, sabe? Fazer um evento com eles, para também ter incentivar esse movimento. É bom que vocês provocam, entender. né? Eles. Exatamente. Isso entender em que momento eles estão, se às vezes estão fazendo alguma coisa, a gente nem sabe, né? Enfim. Mas entender em que momento eles estão e, de fato, incentivar. Legal. E, Bruno, você quer falar um pouco como é que o Lima Ferguson tem atuado com IA? Cara, eu acho que tem muito lance que foi falado aqui, que é cultura, né? Então, acho que a gente tem muito no DNA, eu acho que... Sim, e tem muito... E, assim, vocês atendem todas as áreas, né? Então, também é um desafio. Tem diferença por área, assim... Eu imagino contencioso, talvez olhe mais pra isso, Cara, é incrível. Talvez... Eu tava falando isso hoje. Cara, eu peguei um deal aqui e eu falo isso com a maior tranquilidade, assim, porque eu sei que eu acho que é meio tabu algumas coisas. Cara, por exemplo, eu não escrevo nada do zero. Tudo pra mim parte de um prompt. Hoje, assim, escrever do zero, qualquer minuta. Então, cara, eu tenho usado muito, estimulado muito. Então, a gente tem desde... Eu acho que uma coisa que facilita, eu acredito muito no aspecto cultural. Então, a cultura como o planejamento do café da manhã. Então, a gente tem uma atração de pessoas que gostam. Hoje, aqui vai ter evento aqui da B2L, o próprio escritório, a gente cria uma atmosfera para que as pessoas sejam atraídas e que a gente atraia pessoas que querem fazer mudanças. Agora, em determinados casos, quando você olha para o contencioso, óbvio que no estratégico é mais desafiador, muito embora, cara, o potencial que a gente tem hoje, por exemplo, de busca de informação e de subsídio, agora quando você olha para o volume, isso se aplica. Então, a gente está com uma porrada de projeto. E o que eu estou estimulando é muito o que foi falado, né? De estimular na ponta que as pessoas tragam os desafios. Óbvio, com sempre essa preocupação de fazer qualidade, mas eu acho que hoje é uma questão de sobrevivência, assim. Eu tô com uma visão de que
É aquela velha máxima, né? Eu não acho que o escritório vai ser substituído por uma AI, mas o escritório que usar AI vai substituir muitos escritórios que não usam AI. Então, acho que o potencial que a gente tem hoje de escalar, exponencializar, ganhar mercado... Até porque, cara, vamos lá. Mercado jurídico hoje... Cara, a estrutura de custo todo ano o orçamento diminui e a demanda aumenta. Quanto mais tecnologia, a demanda aumenta de maneira mais exponencial, porque tá todo mundo usando AI. Lá no plano de saúde tá o advogado agressor usando, na Globo tem a produtora usando, querendo fazer M&A. Então, assim, a tendência é que se aumente. O orçamento diminui. Cara, a única forma de se fazer isso é com tecnologia. Então, acho que a gente tá numa curva hoje e eu acho que a gente tá olhando de maneira muito intensa e muito séria, mas pra gente facilita porque tá muito no nosso DNA e a gente acredita. Se a gente puder desromper o mercado, nosso propósito é reinventar o direito e a gente não tá nem um pouco preocupado. A gente quer ser agente de mudança e não ao contrário, mas eu acho que esse é um desafiador de escritórios que não tem essa cultura. A gente absorveu isso há muito tempo e é o DNA nosso. Então, a gente tá jogando muito em casa. Mas quem não joga, essa transformação é muito complexa, porque é uma mudança, cara. A galera ainda tá lá com mármore, terno e gravata e achando que tá em 1980 e com máquina de escrever, assim. É muito louco. Eu fico muito entusiasmada com o momento que a gente tá vivendo, mas eu acho que a gente ainda tem tanto potencial, principalmente quando a gente olha pra realidade do Brasil, né? De volume de processo, de quanto que a gente gasta com o poder judiciário, com a estrutura, a quantidade de advogado que a gente tem. Então, e a gente não teve nada tão, assim, ainda, né? Mas eu não sei se... Eu não diria que nenhum outro mercado também teve. Tipo, muito disruptivo, que você veja assim, caraca, isso aí vai mudar o jogo. A gente tá nessa, fase, Ana, não me né? deixa mentir, no Sem Processo. Quando foi lançado o ChatGPT? Foi 2023, não foi? Novembro, o ChatGPT 3. Foi novembro. Eu comecei a usar. Cara, a gente reuniu. Aí eu falei assim, cara, a gente tem que desenvolver uma coisa com AI muito potente aqui. Cara, foi uma quebradeira dentro do Sem Processo. Foi mesmo. As pessoas, cara, dentro de uma empresa de tecnologia com programador. E a galera falando, não, cara, a gente não vai perder foco. E era o time de tecnologia que tava resistente, tá? E eu falo não assim, era a gente, eu fui quase expulso da empresa, cara. Porque eu falei, cara, esse é o caminho, eu não tenho dúvida. E foi muito importante, a gente lançou um produto que é o Spectre, que foi uma solução, cara, hoje é uma solução de prateleira, que cá entre nós tem várias outras, e não acho... Foi um produto que a gente fez que foi legal, mas foi muito importante pra gente se colocar... Pra ver como a gente iria aplicar a IA, cara, como quando que lançou o ChatGPT 3, eu falei, cara, a né? gente tem que entender como é que funciona essa API, porque isso, usar essa API da OpenAI, depois Gemini, Llama e tantos outros, vai ser o diferencial. Então, eu acho que hoje o desafio da vantagem competitiva é velocidade. Então, acho que a gente tá muito conectado nisso. As coisas estão acontecendo muito, muito rápido, né? Eu já fui chamada a atenção aqui que a gente tem que terminar, que está chegando no final. Eu queria que vocês encerrassem dando conselhos, desafios que vocês passaram, que vocês têm passado, né? Porque não tem resposta pronta, né? E acho que esse é um grande desafio também de história de advocacia, porque muitas vezes a gente recebe ali pedidos de aconselhamento, mas não tem nada imposto. Tá tudo mudando e a gente está construindo de forma conjunta. Então, eu queria que vocês dessem algum conselhos lá para quem está escutando a gente aqui, ó, olhando para a câmera. Temos pessoas, né, de diferentes idades, em diferentes situações, então, conselho de vida geral mesmo. Eu acho que, assim, para departamento jurídico, eu diria que é entender a sua estrutura interna, né? Então, assim, olhar para o seu negócio, olhar para o seu departamento jurídico, quais são as suas dores, assim, entender o todo o fluxo das suas tarefas, enfim, para de fato entender onde que tá o potencial para você aplicar IA ou não, entendeu? Ou uma simples automação, enfim, de fato olhar para dentro de casa, sabe? Acho que a questão de estruturar dados, se você já, assim, ainda que você não tenha uma ferramenta, um sistema, mas sei lá, você tem uma planilha, coloca lá suas consultas que você responde, já é alguma forma de você ter ali a informação, o dado. Depois, como vai estruturar isso, como vai alimentar a eventual ferramenta de inteligência artificial que você vai contratar, você vê depois. Mas tenha isso ali. E eu acho que uma coisa que o Bruno falou que é muito interessante é sobre a velocidade. E aí, ontem eu estava num evento em São Paulo e falaram assim, achei muito legal, se apaixonar pelo processo e não pela ferramenta. Porque é isso, né? Acho que toda hora as ferramentas que a gente usa estão sendo atualizadas ou surgem novas, né, mais disruptivas, enfim. Então, entender o processo e buscar sempre ter no sangue, né, ter no DNA esse apetite por inovação.
Bom, o conselho que eu daria é acompanha a Camila, né? Primeiro, você precisa mapear, ter muito bem definido ali quais são os problemas que você tem para resolver dentro da tua realidade. Segundo momento, você investir no conhecimento das soluções, da ferramenta, entender o que o mercado está utilizando ali como solução. A partir disso, você definir um plano de ação de como que você resolve aquele problema sem inteligência artificial. Como é que a inteligência artificial e qual inteligência artificial pode te ajudar a solucionar esses problemas. E aí, a partir disso, você tendo essas informações estruturadas e consolidadas, você cria um planejamento estratégico para a implantação das soluções que fazem sentido ali, que tem um maior impacto dentro da sua realidade. Acho que o caminho que a gente está seguindo dentro da Alquer é nesse sentido. Legal, gente. Obrigada. Foi uma honra aqui estar gravando um podcast com vocês. Tem que ter Obrigada, mais, né? Bruno. Primeiro de com muitos, né? certeza. Primeiro de muitos Tem aqui. muita mais coisa pra gente falar. Obrigada. Obrigado, Obrigada a pessoal. vocês. Eu agradeço também o convite e foi uma honra estar com vocês. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.